A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 4, e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós vemos aqui que Caim, ele não estava se agradando, porque Deus havia se agradado de Abel, havia se agradado da oferta de Abel e da de Caim não. Caim, irmãos, ao invés de buscar fazer a diferença, ao invés de buscar melhorar, a Bíblia diz que ele tinha um desejo no coração. E o desejo era matar o seu irmão, destruir o seu irmão por inveja. O Senhor, ele me trouxe aqui para lhe dizer: cuidado com pensamentos, com sentimentos, com aquilo que você sente momentaneamente, com as suas emoções. Muitas vezes, irmãos, o inimigo vai querer lançar na nossa mente para que a gente tome direções que desagradem a Deus e venha assim a pecar. O Senhor diz para você: você precisa ter equilíbrio, você precisa ter domínio próprio, você tem que pedir ao Senhor libertação. Se tem algo que está lhe incomodando, se tem algo que você sabe que não agrada a Deus, peça ajuda ao Senhor, pois Ele vai te ajudar a se libertar. Mas o Senhor está dizendo para você: não deixe os seus desejos, não deixe as suas vontades, não deixe aquilo que você sabe que desagrada a Deus te dominar. Nós que servimos a Deus, irmãos, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê equilíbrio, que Ele nos dê domínio próprio. Porque se a gente não vigiar, a nossa carne, as nossas emoções vão querer tomar atitudes que desagradam a Deus. Deus estava aqui alertando a Caim. E hoje Deus te trouxe aqui para te alertar. Ele está dizendo para você: tem desejos, tem pensamentos que não me agradam. Por isso, você precisa ter domínio próprio para controlá-los e não colocá-los em ação. Declare comigo: eu creio que Deus está me dando domínio próprio. Eu creio que Deus está me dando domínio próprio. Você observa aqui que o próprio Deus, ele falou com Caim dizendo que cumpria a Caim dominar o desejo dele. Qual era o desejo dele? Matar o irmão dele. Destruir por causa da inveja. Irmãos, tem sentimentos que muitas vezes a gente não consegue controlar. Parecem ser mais fortes do que a gente. Talvez você está passando por essa batalha espiritual. Tem sentimentos, tem pensamentos, tem desejos que parecem que vão te controlar, parecem que são maiores do que você, mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus: com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue vencer estes pensamentos, esses desejos, essas emoções que não agradam a Deus. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir esta palavra e para você entender que Deus está no controle de todas as coisas, para você entender que você consegue dominar. Caim, irmãos, ele quis deixar a inveja dominar o coração dele. Mas Deus deixou bem claro aqui que se ele quisesse, ele poderia controlar o que ele estava sentindo. Você pode controlar o que você está sentindo com a ajuda do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui com a mágoa de alguém. Talvez você entrou aqui com inveja, muitas vezes, sem querer. São pensamentos, emoções, sentimentos que muitas vezes vêm sutis. E você diz: meu Deus, que batalha. Eu não consigo sozinha, eu não consigo sozinho. Parece que é mais forte do que eu. E o Senhor está dizendo para você: se você me buscar,
Se você colocar diante do meu altar aquilo que você não consegue sozinho, eu trabalharei por você e te darei vitória. Sabe por que Caim, ele não conseguiu vencer o desejo dele, mas o desejo dele o venceu? Porque ele não buscou fazer o que Deus ordenou, ele não buscou ser melhor, irmãos. Ele só queria destruir o seu irmão. O coração de Caim já era um coração perverso. Por isso ele caiu naquilo que Deus alertou a ele para que ele não caísse. Mas você tem o coração de Cristo. Você precisa lembrar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que o teu Deus é maior do que pensamentos. O teu Deus é maior do que sentimentos que você tem sentido. E você sabe que é uma batalha espiritual. Irmãos, Deus trouxe pessoas aqui que estão vivendo isso. E o Senhor está dizendo, são pensamentos intrusivos, não é verdade? São sentimentos que você não quer sentir. Deus está te vendo. E Ele está dizendo para você, eu estou mandando socorro, eu estou mandando ajuda, eu estou mandando auxílio, mas seja alguém que se controla, seja alguém que não deixa os seus desejos lhe controlar, irmãos. Momentaneamente a vontade da carne, ela vai ser boa, humanamente falando, sim, mas o resultado é de morte. O resultado é de destruição. Você observa aqui que se Caim tivesse controlado e buscado a mudança, automaticamente, irmãos, ele seria perdoado e aceito. Se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, se a gente deixar aquilo que desagrada a Deus de lado, se a gente pedir ajuda ao Senhor, tem muita gente que tem problema em pedir ajuda a Deus. Tem muita gente que tem problema de apresentar a Deus o problema. E Deus está dizendo, não tenha vergonha, não tenha problema com isso, porque eu sei o que você enfrenta. Deus sabia a batalha, a guerra que Caim estava enfrentando, irmãos. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Só que Deus deixou bem claro que aquilo que era para Caim fazer, ele era quem tinha que fazer. Deus nos ajuda, Deus manda socorro, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Deus manda ajuda, Deus manda reforço, Deus traz para você mais domínio próprio, mas você precisa aceitar o que Deus tem para você, lembrando-se sempre, o pecado momentaneamente pode ser bom, mas o final é de destruição. Que Deus tem reservado para você é maior. O que Deus tem reservado para você é melhor. A cobiça não pode de maneira nenhuma controlar você. A inveja não pode te controlar. Os pensamentos que não agradam a Deus não podem te controlar. A luxúria, a prostituição, nada disso pode controlar você. Mas irmã, parece que é mais forte do que eu. O Senhor está dizendo, lembre-se, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te chamou é maior. Quem te chamou é mais poderoso do que esses pensamentos, do que esses desejos que não agradam a Deus. É claro, irmãos, que o inimigo vai querer parar os projetos de Deus. É claro que o inimigo vai tentar, vai trazer batalhas para que os projetos de Deus não aconteçam na nossa vida, para que os propósitos de Deus sejam paralisados. Você sabia que batalhas espirituais que você enfrenta é para você parar no meio do caminho? É para você acabar esmorecendo, dizendo, eu não vou conseguir. Os pensamentos, os desejos, as vontades, as cobiças são maiores do que eu, então eu vou acabar desistindo porque eu não consigo. E Deus está dizendo, não é para você desistir, é para você se aproximar de mim. Declare comigo, eu vou me aproximar do meu Deus e Ele vai me ajudar e eu vou vencer. Eu vou me aproximar do meu Deus e Ele vai me ajudar e eu vou vencer. Irmãos, era tão simples. Caim ouvir a voz de Deus, procurar fazer o melhor. Você observa que Caim, ele deu a oferta ao Senhor, ele deu uma oferta do fruto da terra. Mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, ou seja, Abel deu melhor. E aquilo começou a incomodar Caim, por quê? Porque Abel deu melhor para Deus e Deus se agradou de Abel.
Só que quando, irmãos, você vê alguém se destacando, quando você vê Deus abençoando alguém, você não tem que ter inveja dessa pessoa. E se a inveja vier, você tem que repreender, lembrando-se de Caim. E você tem que dizer: Deus, eu preciso também dar o meu melhor como esta pessoa. Eu preciso pegar este exemplo. Caim tinha um exemplo do seu irmão que deu o melhor, que fez aquilo que era para ser feito, dando o melhor para Deus, irmãos. Nós precisamos diariamente dar o melhor para Deus. Mas tem muita gente que não consegue fazer isso, ou tem preguiça, ou não valoriza fazer isso para Deus. E quando vê Deus abençoando Abel, e quando vê Deus fazendo na vida de Abel, começa a cobiçar. Talvez você entrou aqui até mesmo com inveja de algumas pessoas, com seu coração magoado com algumas pessoas, e Deus está dizendo: é tempo de liberar o perdão, é tempo de remover esta inveja, é tempo de começar algo novo com Deus. Caim estava sendo alertado por Deus. Hoje Deus está te alertando através dessa palavra. Não deixe estes sentimentos que você sabe que não agradam a Deus te dominar. Tem pessoas que entraram aqui com cobiças. Tem pessoas que entraram aqui desejosos por aquilo que Deus não se agrada, e Deus está dizendo: peça para eu te ajudar, abasto, candaraia. Peça para que eu te liberte, peça para que eu te dê domínio próprio. Declare comigo: eu vou pedir a Deus que Ele me liberte, que Ele me dê domínio próprio. Eu vou pedir a Deus que Ele me liberte e que Ele me dê domínio próprio. Irmãos, o Senhor não mudou e nunca mudará. Ele continua sendo o mesmo. E Ele te ama tanto que Ele está te alertando. Ele está dizendo: eu te conheço por dentro. Eu sei daquilo que seu esposo não sabe. Eu sei daquilo que sua esposa não sabe. Eu sei daquilo que os seus filhos não sabem, que os seus pais não sabem. Pois é, Deus sabe do profundo dos teus desejos. E esse encontro é de Deus contigo. Foi Deus que trouxe você até aqui. Porque Ele queria conversar contigo. Porque Ele queria te mostrar dentro da palavra que você consegue se dominar se você quiser. Porque com Ele você pode todas as coisas. Sozinha você não consegue. Sozinho você não consegue. Porque muitas vezes o desejo é tão grande, a cobiça, a vontade de pecar vai ser tão grande que você sabe que se você não estiver no Espírito, você acaba cedendo. E é por isso que o Senhor está dizendo: ande no Espírito. Irmã, e quando eu não conseguir me controlar, peça ajuda. Peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que lave a sua mente com o sangue de Jesus, para que você venha ser liberto, porque o Senhor pode te libertar. Ele quer te libertar, Ele quer te ajudar. Ele não quer te ver cedendo como Caim. Irmãos, Caim cedeu. Caim não procurou melhorar. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de procurar melhorar. É tempo de buscar a sua mudança. É tempo de você ser um vaso novo. Não fique olhando para o resultado dos outros, invejando, cobiçando, não. Procure fazer o seu, dando o seu melhor. Onde é que você tem errado? O que é que você tem feito que não era para você fazer? E o que é que você não tem feito que era para você estar fazendo? Comece a consertar os caminhos da sua vida com a ajuda do Senhor. Senhor, me ajude, eu quero consertar. Senhor, me ajude, eu quero melhorar. Você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Daqui a pouco você estará liberto daquilo que parecia ser maior do que você. Daqui a pouco você estará liberta daquilo que parecia ser maior do que você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que dar lugar não para o que você está sentindo, mas para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mas para o Espírito Santo te libertar, mas para o Espírito Santo trazer cura, o Espírito Santo trazer restauração, porque Ele quer fazer na sua vida. Se Deus, irmãos, Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque Ele quer te ajudar. Só que você precisa querer ser ajudado. Você precisa fazer sua parte, porque, irmãos, o Senhor não é invasor. Ele está à porta e bate. Nós precisamos abrir, convidar Ele para estar conosco, mostrar para Ele onde a gente não consegue vencer sozinho, qual é o problema, qual é a área. Talvez é uma área na sua vida de um vício. Talvez é uma área de um sentimento que você não queria ter, mas você tem.
Peça a Deus, porque o Senhor pode te libertar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Versículo de número 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo de Caim era contra ele. Muitas vezes o seu desejo é contra você. É contra os propósitos de Deus na sua vida e contra aquilo que você sabe que é errado. Porque quando nós sabemos, irmãos, o que é errado, nós não somos inocentes. Caim não era inocente, ele sabia que aquilo era errado, mas o Senhor deixou bem claro que cumpria a ele dominar aquele desejo, cumpre a você. Cumpre a mim, a gente dominar o que está dentro da gente com a ajuda do Espírito Santo, pedindo a Deus auxílio, pedindo a Deus socorro quando necessário. Não tenha vergonha de contar para Deus. Eu volto a enfatizar isso. Deus quer que você conte. Deus quer que você abra Deus quer que você peça ajuda mesmo, porque o Espírito Santo está pronto para te ajudar. Declare comigo: eu vou pedir ajuda e o Espírito Santo vai me ajudar. Eu vou pedir ajuda e o Espírito Santo vai me ajudar. Deus não quer que você caia, que você peque, que você venha a parar, que você venha apostatar sua fé, que você venha agir como Caim agiu aqui de maneira errônea. Mas Deus quer que você tenha restauração. Deus quer que você vença aquilo que parece ser maior do que você, porque você precisa lembrar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é maior. Quando você não conseguir sozinha, quando parecer que vai te dominar, Arabacandará, e o desejo, você vai começar a clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Jesus já me cobriu com o sangue dele e eu já consegui vencer esta batalha. E você vai ver que dias melhores começarão a vir. Você vai ver que a libertação acontecerá de maneira tão rápida que até você mesmo vai se assustar, porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele, o nome dele será glorificado na sua vida. Cumpre a ti dominá-lo. Não deixe aquilo que está dentro do seu coração dominar você, mas peça ajuda ao Espírito Santo para você dominar aquilo que não agrada a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós podemos vencer com a tua ajuda. É bem verdade, Senhor, que tem desejos, Pai, que tem sentimentos, pensamentos que muitas vezes a gente não consegue controlar, mas tu és o Deus que nos ajuda, tu és o Deus que nos dá domínio próprio, tu és o Deus que quer que a gente clame por socorro. Ramanchukandarai Arabasto. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O Senhor tem resposta para nós. Oh, Pai, quando a gente clama, quando a gente suplica, quando a gente pede, o Senhor nos ajuda, meu Pai. Traz ajuda, traz auxílio, mas não deixa, meu Pai, os teus filhos caírem em tentação. Segura, meu Pai, na nossa mão para que a gente possa, meu Deus, estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Nós sabemos, Pai, que com o Senhor podemos vencer. Nós sabemos que o Senhor é maior do que qualquer adversidade, do que qualquer problema, do que qualquer sentimento, do que qualquer pensamento, do que qualquer emoção. O Senhor é maior do que qualquer coisa, Pai, que se levante para tentar nos destruir. Nos dá domínio próprio, Senhor. Nos dá equilíbrio em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido
pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Peça ajuda a Deus. Deus, Ele sabe o que você não consegue controlar sozinha, o que você não consegue dominar sozinho. Por isso Ele te trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem ajuda para você. Você tem que querer, você precisa abrir o seu coração e Deus vai trabalhar e não vai permitir que você venha cair em tentação e fazer aquilo que desagrada a Deus, como Caim fez. Lembre-se, Deus te ajuda, mas cumpre a você dominar aquilo que quer dominar você e que você sabe que desagrada ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.